O corpo humano é uma extraordinária criação composta de 50 a 100 bilhões de células, cada uma realizando apenas a sua função no lugar certo e na hora certa. As nossas próprias células são incríveis. Cada uma delas é uma movimentada metrópole de atividade, uma cidade que nunca dorme. A cada segundo de cada dia, as nossas células trabalham incansavelmente para manter o nosso corpo saudável e forte. Uma das principais funções das nossas células é a produção de combustível. Este combustível, conhecido como ATP, é criado por trabalhadores dentro da célula chamados as mitocôndrias. As mitocôndrias são tão vitais e importantes que uma única célula pode ter milhares desses pequenos trabalhadores. Estima-se que metade do peso em seco do corpo humano é formado por mitocôndrias. As mitocôndrias fazem mais do que fornecer ao corpo o combustível de que necessita. Elas também desempenham um papel fundamental na sinalização e comunicação celular, coordenando as ações e atividades das suas células. Quando pensamos nisto, vemos que este tipo de sinalização é essencial para a saúde e para a vida, pois é a base do desenvolvimento celular, da reparação dos tecidos e das funções imunológicas. Sem a capacidade de comunicar e coordenar as atividades das células, nós iríamos desmoronar muito rapidamente. O papel das mitocôndrias neste sistema de comunicação vital reside no facto de elas produzirem umas moléculas especiais chamadas moléculas de sinalização redox. As mitocôndrias fazem estas moléculas aos bilhões a cada segundo de cada dia. Ainda bem, porque sem essas moléculas de sinalização redox, a própria vida seria impossível. Nós precisamos dessas moléculas para proteger a nossa saúde, a saúde das nossas células, para detectar ameaças e estragos e para reparar ou substituir células danificadas. Infelizmente, à medida que envelhecemos, a nossa capacidade de produzir moléculas de sinalização redox diminui. Já reparou que feridas e hematomas desaparecem rapidamente numa criança e parece que vão durar uma eternidade em alguém que é muito mais velho? As células desta pessoa idosa simplesmente já não comunicam entre si tão eficientemente como quando eram mais jovens. Por isso, as células e os tecidos demoram mais tempo a ser reparados e tudo porque o corpo não está a produzir tantas moléculas de sinalização redox como antes. Mas e se houvesse uma maneira de reabastecer a sua reserva destas incríveis pequenas moléculas? E se houvesse basicamente um suplemento de sinalização redox? Como é que a sua vida iria mudar se você tivesse um fornecimento de moléculas de sinalização redox como tinha quando era mais jovem? Um produto assim seria incrível, mas como poderia ser produzido? Bem, um bom começo seria entender como as mitocôndrias dos seus bilhões de células produzem estas moléculas de vital importância. As suas células são saquinhos de água salgada. As mitocôndrias e outras organelas dentro da célula flutuam nesta água salgada. Não é surpreendente que quando as mitocôndrias precisam de matéria-prima para criar moléculas de sinalização redox, elas usam algo que têm bastante: água salgada. Funciona muito bem, porque a água salgada é composta de apenas 4 átomos. Os átomos de sódio e cloro do sal e os átomos de hidrogênio e de oxigênio na água. As mitocôndrias separam estas moléculas da água salgada e recombinam os átomos numa configuração diferente. As novas combinações são, adivinhe, moléculas de sinalização redox. As coisas acontecem tão depressa dentro das células que estas moléculas de sinalização redox são fabricadas em apenas frações de segundos e também são utilizadas rapidamente. E se as células não precisarem logo das moléculas de sinalização redox, os átomos voltam a converter-se em água salgada, pronta para ser usada repetidas vezes pelas mitocôndrias. É um sistema muito eficiente. Então, para fazer um suplemento de sinalização redox, fora das células vivas, faz sentido começar com a mesma matéria-prima, sal e água. Isto é exatamente o que faz uma empresa chamada Azea. Começamos com uma solução salina pura e, de seguida, usando um processo eletroquímico altamente protegido e patenteado, quebramos as ligações que mantêm juntos os átomos de sódio, cloro, hidrogênio e oxigênio.
Estes átomos flutuam livremente, são então recombinados em novas configurações e, voilà, são as moléculas de sinalização redox. Claro que o processo parece muito mais fácil do que realmente é. As suas mitocôndrias fazem moléculas de sinalização redox em frações de segundos. A ASEA leva 3 dias inteiros para fazer as mesmas moléculas, mas o verdadeiro triunfo de ASEA acontece quando superou a questão da estabilidade. Lembra-se de quando as moléculas de sinalização redox produzidas nas células são usadas imediatamente ou então voltam a ser água salgada? Isto é porque estas moléculas são muito reativas. Elas querem estar ocupadas e começar a trabalhar agora mesmo. Esta natureza reativa torna difícil mantê-las por perto muito tempo, ou são usadas ou voltarão a ser água salgada. Finalmente, após incontáveis horas de pesquisa e experimentação, os cientistas da ASEA conseguiram uma importante descoberta. Eles descobriram um processo para emparelhar estas moléculas altamente reativas em conjuntos equilibrados e estabilizaram as moléculas de sinalização redox fora das células vivas. Isto é algo realmente extraordinário. Moléculas que duram apenas microsegundos dentro das células têm agora uma vida útil de mais de 1 ano numa garrafa de ASEA. Incrível! Então, o que significa para si o primeiro suplemento de sinalização redox do mundo criado pela ASEA? Simplificando, é uma abordagem totalmente nova para a saúde. Todos os outros produtos de saúde e bem-estar, vitaminas, sucos exóticos, tudo, tentam ajudar o corpo dando-lhe algo estranho, algo que o corpo tem de tentar descobrir como usar. Não é assim com a ASEA. As moléculas em ASEA são nativas do corpo. Veja, o seu corpo já sabe como cuidar de si mesmo. Na verdade, as suas células fabricam as ferramentas de que precisam e pela primeira vez na história você pode reabastecer e reforçar essas ferramentas. Você pode, de facto, dar ao seu corpo mais moléculas naturais que ele precisa para cuidar da sua própria saúde. A ASEA é mais do que um mero suplemento. É uma abordagem fundamental para a saúde e o bem-estar. É uma mudança fundamental na forma como cuidamos de nós mesmos. Então, você está a pensar no que é que a ASEA pode fazer por si? Há uma forma poderosa de descobrir. Fale com a pessoa que compartilhou este vídeo consigo. Ponha as mãos numa caixa de ASEA e sinta por si mesmo os efeitos do primeiro e único suplemento do mundo de moléculas de sinalização redox. A sua vida e a sua abordagem à sua própria saúde nunca mais serão o mesmo. Este produto não diagnostica, trata, cura ou previne nenhuma doença.